A paz do Senhor para todos, eu espero que esteja tudo bem com você. Nós estamos chegando aqui para mais uma lição Betel, que já é a lição 10. O tema é a manifestação pública do servo em Jerusalém. É um prazer poder falar com você. Eu sou o Aguinaldo, somos daqui da cidade de Itaguaí. Ô glória! Bom, qual o texto áureo dessa lição? Olha, o texto áureo está baseado em Marcos 11:10, que diz: Bendito o reino do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. A verdade aplicada ou prática diz que, como nosso Senhor Jesus Cristo, precisamos estar alerta para não nos desviarmos do plano de Deus para nossa vida. Quais são os objetivos dessa lição? O que vai dar norte a essa lição é destacar que a casa do Pai, ou a casa do Senhor, é lugar de oração. Ressaltar o zelo que o Senhor, que o servo tinha pela casa do Senhor, e mostrar que o servo é rei e Messias. O texto de referência está baseado em Marcos capítulo 11, versos do 1 ao 7. Vamos lá para a nossa introdução, mas eu quero lhe pedir para você que entrou aí, não deixe de se inscrever, fique aí até o final, ó, dê o seu joinha, o seu like, não deixe de deixar o seu comentário, concorda, discorda, acrescenta. Vamos lá. Olha, a introdução dessa lição diz assim: veremos nesta lição que nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo sabendo do sofrimento que eu esperava, não deixou de ir a Jerusalém. E lá chegando, continuou a proclamar a sua mensagem de instrução, conforto e alerta e juízo, mesmo estando em seus últimos dias antes da crucificação. É interessante que quando Paulo ele está retornando também da sua terceira viagem missionária, ele chega em Mileto e pede para chamar os presbíteros da igreja. Os presbíteros, eles são os pastores da igreja. E ele faz uma despedida deles, também indo para Jerusalém. E no verso 36 do 20 de Atos, ele diz: tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. E então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo o beijavam, entristecido especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Paulo aqui está se despedindo e também indo para Jerusalém para padecer grandes coisas, muito parecido com o ministério de Jesus. Por isso, Paulo tinha toda a prerrogativa de falar, como ele falou em Gálatas capítulo 2, versículo 20, logo estou crucificado com Cristo. Não é todo mundo que pode falar isso. Não pode. Eu não posso, não sei você. Logo estou crucificado com Cristo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E eu viver que hoje vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Eu quero ainda poder falar desse jeito. Eu estou crucificado com Cristo. Prossigo para essa crucificação. Nós temos que seguir esse caminho. É por isso também que Paulo, escrevendo a sua carta aos Coríntios, capítulo 11, ele diz para que nós
pudéssemos imitá-los. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. A vivência de Paulo dava a ele condições de apregoar e chamar para si essa responsabilidade de poder olhar para ele e ver nele muita identidade com Cristo. Talvez o que falta para a igreja de hoje é essa identidade. Essa identidade. Se você ler Atos, capítulo 20, talvez é um versículo, é um texto para poder palestrar para a liderança, para pastores. Não é o nosso texto de enfoque da aula, mas, por exemplo, no 31 ele diz assim, ó, de ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem as vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Desapego total, quando a igreja hoje vive um apego às coisas materiais sem fim. E, querendo ou não, esse discurso de Jesus aqui vai muito nos ensinar sobre isso. Vamos lá que a hora não para. Um evento que entraria para a história. Qual o evento? A entrada triunfal do Filho de Deus em Jerusalém. É uma das poucas narrativas da vida dele que aparece em todos os 4 evangelhos. Essa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém marcou a sua última semana, a semana que foi praticamente os seus últimos dias para que ele fosse para se oferecer como a ovelha muda que foi para o matadouro. Sua última semana foi a semana que nos triunfou, que nos deu vida eterna, porque foi a semana que Jesus morreu para que nós tivéssemos vida. Então a entrada triunfal do Filho de Deus em Jerusalém. 1:1 diz, a entrada do servo em Jerusalém se aproxima. De acordo com Marcos, quando o servo de Deus se aproxima de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, ele enviou 2 dos seus discípulos a uma aldeia que estava em frente a eles e disse que, ao entrarem na cidade, encontrariam preso um jumentinho ao qual não havia sido montado por ninguém. Então Jesus ordena aos discípulos que o soltem e tragam o animal até ele. E esse jumentinho é justamente o jumentinho 0 quilômetro, ninguém havia montado, e Jesus montou nesse jumentinho, foi ovacionado pelo povo entrando em Jerusalém. Napoleão Bonaparte, ele disse que a turva que te aplaude é a mesma que te crucifica. Muito dessas pessoas que estendiam o tapete estava no fim de semana, na própria quinta para sexta, gritando crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Por isso que gostar de elogios, viver de elogios, depender de elogios é ser uma pessoa frustrada. Quem depende de aplausos para poder se sentir bem, quem depende de elogios para se inflar, essa pessoa amanhã será uma pessoa frustrada. Faça a obra que chegar à sua mão bem feita, mas não faça para que as pessoas te elogiem. Se te elogiarem, saiba
conviver com os elogios, mas não se infla com eles e não dependa deles. Dê o seu melhor dentro das possibilidades das suas condições, mas sempre espere o reconhecimento de Deus para a sua vida. Senão você vai se frustrar quando não vier o elogio, quando o teu nome não for citado, quando o teu nome não tiver na lista dos agradecimentos, na lista daqueles que fizeram alguma coisa. Faça o melhor, mas nunca espera isso para se sentir bem, tá bom? Vamos lá, 1:2 diz assim: o servo planejou a sua entrada em Jerusalém, propondo fazer uma análise apurada. Vemos no Evangelho de Marcos que o Filho de Deus, ao se aproximar de Jerusalém, ainda em Betfagé era praticamente um pouquinho ao sul de Betânia. Seria Betfagé, Betânia, Monte das Oliveiras e Jerusalém. Vamos lá. De Betfagé, no Monte das Oliveiras, convoca 2 de seus discípulos para que fossem à aldeia e trouxessem um jumentinho que estava preso, o servo que tinha tudo planejado em sua mente. O Senhor Jesus tinha plena consciência de que estava na terra para cumprir um plano divino preparado desde a eternidade. Ele tinha consciência da missão que lhe aguardava, tinha consciência do projeto que estava estabelecido por Deus. Na verdade, todos nós aqui temos uma missão. Então, quando nós formos retirados daqui, nossa missão terminou. Mas enquanto nós estivermos aqui, há um propósito estabelecido por Deus para que aqui nós possamos desempenhar um papel que Ele delegou a nós. Para isso, a gente precisa ter uma conexão com o Pai, um contato com o Pai e entender, procurar entender aquilo que o Pai delegou para cada um de nós. Para o Senhor, não existe cargo maior ou cargo menor. Existem pessoas que Deus dá alguns talentos a mais do que as outras e será cobrada mais do que as outras, mas para Deus cada um está fazendo dentro da sua própria capacidade. Então deve se fazer bem feito, tanto quem recebeu mais quanto quem recebeu menos. A importância para Deus não é o que você faz, é com que motivação você faz. Ele sempre vai ler a motivação antes de ler os nossos feitos. A motivação de Jesus era cumprir o papel delegado por Deus e salvar a humanidade do pecado delas. Ele já sabia que essa missão fora dada a ele, e ele não saiu do foco, nada tirou Jesus do foco. Isso é foco, isso é concentração, isso é saber para o que veio. Aí você pode fazer uma pergunta para a sua turma. Você sabe por que você está aqui? Você sabe por que você veio? O que você faz produz? O que você faz tem resultados? O que você faz pelo Espírito Santo, na direção do Espírito Santo, ou você faz na performance? Performance é quando a pessoa se apresenta bem, ela sabe fazer o que está fazendo. Só que a performance é mais para existir lá no contexto do mundo. A pessoa pode viver um marasmo terrível fora do palco, mas quando ela chega no palco, ela tem uma performance impecável. Então ela chega lá, faz aquela apresentação. Saiu dali, acabou a pessoa. Na igreja não pode ser assim. Na igreja não pode ter performance, precisa ter vida. Precisa ter comunhão com Deus. Precisa estar alinhado com o Espírito Santo. Mas, infelizmente, a gente vive muito de performance. Muito cuidado a quem você entrega a sua escola para ensinar, a quem você entrega os púlpitos da sua igreja para pregar. Isso é perigoso. Vamos lá. O servo
Um momento especial para o servo. É importante a informação no Evangelho de Mateus de que a entrada de Jesus em Jerusalém, assentado no jumentinho, era parte para cumprir a profecia. Então ele estava, na verdade, cumprindo uma profecia, e isso acontece praticamente, vai acontecer numa solenidade, que é aí a festa da Páscoa. Um momento muito especial. Lá vem o rei, mas ele não vem num cavalo branco, ele não vem com pompas de um imperador, ele vem montado num humilde jumento, e quem dá a qualidade a ele ali são as pessoas que vão colocando ramos de folha e colocam roupa no jumento para que ele se assentasse. Mas ele vem extremamente na contramão de um sistema onde as pessoas teriam que aparecer para poder dar a ela uma aparência de que Deus era com ela. Deus, na verdade, ele está na simplicidade. Deus é um ser simples. Quando a gente vê muita arrogância, é bem provável que Deus não está ali. Porque Deus não é arrogante, Deus não é soberbo. Então, homens arrogantes, homens soberbos, líderes presunçosos, megalomaníacos, que dependem de aplausos, de serem ovacionados, com certeza está longe de Deus, longe do Espírito Santo e longe das Escrituras Sagradas. Vamos lá. Chegando o grande momento. Que momento é esse? O servo entra na cidade santa. O servo, assistimos que o servo ingressa em Jerusalém de maneira modéstia. Explico melhor. Ele não chegou montado em um cavalo branco, não chegou com diligências reais, com escoltas. Ele chegou simples. Simples. Sabe por quê? Quem é não fica se auto-intitulando ou se autoproclamando. Quem é reconhecido pelo povo. Quem tem o retorno do seu ofício pelo povo que está ali o vendo. Ele não precisa ficar conclamando. É muito complicado quando você é um líder, vamos botar aqui um líder da EBD, e você tem que ficar conclamando que você é o líder ali. O seu respeito, a sua presença, a maneira com que você faz as coisas vão mostrar para todos que você está ali desempenhando um papel delegado por Deus, que é a área da educação, a área do ensino. Jesus foi extremamente preocupado com o ensino e se dedicou por demais para ensinar. Vamos lá, o 2:2 diz: uma tarde que entraria para a história. Ao entrar aclamado em Jerusalém e ser reverenciado pelo povo, Jesus adentrou ao templo. Somente o evangelista Marcos descreve que o acontecimento ocorreria ao entardecer. Então Jesus, ele entra ao templo, e é interessante, aqui vai falar mais do templo aqui no próximo capítulo, no capítulo 3, o zelo pelo templo. Mas vamos ver lá. É interessante que no templo ele toma algumas atitudes drásticas, porque ele estava vendo que o templo estava tomando um caminho fora da vontade de Deus. E é isso que nós vamos ver mais para frente aqui. A lição de uma figueira infrutífera. Vamos lá, ele para poder apanhar uns frutos, né? Segundo Marcos, achou-se somente folhas, porque não era tempo de figos. Não era tempo de figos. Então o que Jesus faz? Como a figueira tinha folha, era bem provável que ela tivesse figo. Porque geralmente a figueira cai as folhas, depois dá o figo, as folhas crescem de novo. Então poderia ter figos devido às folhagens. E o que isso nos ensina?
isso também tem muito a ver com uma aparência enganosa. O autor coloca aqui, aquela árvore possuía, assim como os líderes de Israel, um aspecto desonesto, e suas folhas a deletaram. Então podemos fazer uma comparação dessa figueira com a falsa devoção da religião judaica, a sua falsa santidade. Não está escrito, a minha casa é onde Jesus vai entrar aí para falar a respeito do templo, que nós vamos ver aqui no 3. A figueira com folha e sem fruto, ela engana as pessoas. Os fariseus, acreditando e conclamando, se autoproclamando como os filhos de Abraão, que Deus era com eles, que sentavam na cadeira de Moisés, tinha todo um aparato, eram vistos como tais, mas não tinham frutos. E aí Jesus vai justamente falar como essa figueira não tem fruto. João Batista já veio alertando, ó, a árvore que não dá fruto corta e lança no fogo, machado de Deus na raiz dela. Tem aparência, mas não tem fruto. Talvez a escola que eles passaram era uma escola tão soberba que não ensinou eles que uma árvore, ela começa de uma semente que morre para germinar, para brotar e para poder crescer da folha, flor e frutos. Ou seja, ela precisa ter um processo de crescimento natural. Isso nos ensina muito, porque tem pessoa também que entra na igreja hoje e dependendo do seu nível social, cultural, financeiro, ele amanhã já está ocupando cargos. Ele não pode produzir fruto antes de crescer, produzir folhas, para aí vir o fruto. Nenhuma árvore burla o seu processo. Quando ela está grande, ela pode até acontecer de ser uma árvore estéril. Quando ela está grande, ela pode acontecer de ser uma árvore que dê frutos temporãos. Ela pode acontecer de ser uma árvore que dê frutos bravos, mas ela tem que crescer. Ela pode crescer torta, mas ela vai crescer. E esse Israel aqui, eles estavam justamente nesse período de folha sem frutos. Se a gente ler, por exemplo, o Salmo 1, nós vamos ver lá que o homem que teme ao Senhor, que medita na palavra do Senhor, ele é como uma árvore plantada. Esses homens aqui talvez foram árvores nascidas, elas nasceram sem cuidados. E aí no Salmo 1 vai falar, são como a árvore plantada junto ao ribeiro de água, no qual dá o seu fruto na estação própria. No qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhagens não caem, e tudo que fizer prospera. Tem folhagens e tem fruto na estação própria. Esses homens aqui eram como árvores nascidas, não foram cuidados de maneira certas, mas foram nasceram porque alguém os colocou ali, os jogou eles ali e eles já foram ali e começaram a efetuar um papel sem aquele processo delegado naturalmente para que haja fruto na estação própria. Vamos lá, infelizmente isso também tem muito dentro do nosso contexto. E é importante, se você não contextualizar a aula, o aluno termina a aula perguntando, e daí? Isso acontece na sua escola? Eu acredito que aconteça em todas as escolas. Não deixe o seu comentário. Isso acontece na sua escola? Você sair de uma aula dominical e pensando que não aprendeu nada. Sair de uma escola dominical e ver hoje a aula foi osso. Hoje, parece que eu posso dizer como Caim. O meu pecado é maior do que eu possa suportar. Acontecem umas aulas assim na sua igreja?
Eu acho que acontece na de todo mundo, né? Deixa o seu comentário aí. Vamos lá para o 3. O 3 diz que o zelo do servo pelo templo. Pelo que podemos ver nas Santas Escrituras para o povo judeu, o templo sagrado situa-se na Santa Cidade e possuía uma grande estima, pois representava a presença permanente de Deus entre o seu povo. Dentre este enfoque, Jesus ensina que neste ambiente santo tudo deveria ser realizado com zelo e respeito. Isso é bom ter uma tônica nisso aí. Como lugar de oração, ensino da palavra e entrega a Deus. Olha só o que diz o texto aqui do Salmos 93. Não deixa de ler a Bíblia aí na sua aula não, tá bom? Sempre faça questão de abrir a Bíblia, ler. Aqui a gente lê pouca porque é um resumo, mas atenta para isso e os versículos que você achar relevante, interessante, não abra mão de lê-los. Salmos 93, verso 5, diz assim, fidelíssimos são os teus testemunhos. A tua casa convém a santidade, Senhor, para todo sempre. Na RC está, muito fiéis são os seus testemunhos. A sua casa convém a santidade. O que nós estamos falando assim? Da casa do Senhor. Na casa do Senhor, o que convém à casa do Senhor? A santidade. E se a gente ler, por exemplo, o Salmo 99, que é o que os discípulos, 69, até citam, 69, 9, diz assim, pois o zelo da tua casa me consumiu. Quando os discípulos veem Jesus fazendo isso, e por 2 vezes Jesus faz isso no início do seu ministério e no final do seu ministério, os seus discípulos lembram desse texto e falam assim, o zelo pela casa de Deus o devora. O zelo pela casa de Deus deve devorar a gente. Se alguma coisa não nos devora dentro da casa de Deus, quando nós observamos algo errado, é porque nós já estamos anestesiados. É porque nós já perdemos a sintonia da importância que é a casa de Deus. E tudo que acontece ali para nós é normal. Não. O zelo pela casa de Deus tem que nos devorar. E os próprios discípulos fazem essa observação. Outro ponto importante aqui é a expressão grega, que ele entra no templo. É hieron, que fala de todo o conjunto do templo. Hieron é quando ele olha o pátio das mulheres, o pátio dos homens, o pátio dos israelitas, o pátio dos sacerdotes. É quando ele observa todo o território do templo e o que chama a atenção dele são os mercadores. E aí Jesus tem uma postura, não é a postura que se prega por aí, que ele saiu espancando todo mundo. O texto não diz que Jesus saiu espancando as pessoas. O texto diz que ele soltou os animais. Só que as pessoas fazem também um sensacionalismo em cima das coisas que às vezes acaba deturpando o texto. A gente lê Marcos 11, que vai falar a respeito do templo. Marcos 11, 15, diz que e foram a Jerusalém, entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Vós, porém, tendes transformado em covil de salteadores. Você sabe o que é um covil de salteador? É uma guarida, onde pessoas que
são marginais, se escondem. É um local onde pessoas que estão fugindo de alguma coisa se escondem. Olha o que ele diz. Vós a transformais num covil. É uma cova de feras. Ele está dizendo para ele, vocês estão transformando o templo no covil de vocês, na guarida do pecado de vocês. Essa casa será chamada casa de oração. É forte esse sermão, muito forte, muito forte. Por quê? Porque nos dias de hoje, a igreja está sendo transformada em tudo, em tudo. É cinema, a igreja está sendo transformada em cinema, a igreja está sendo transformada em tatame, a igreja está sendo transformada em várias coisas, quando o objetivo dela é justamente esse, casa de oração. E justamente o que a igreja não é hoje é a casa de oração, porque não há oração nela. Oração que eu falo é aquele período extensivo, longo, dos cultos de orações, do prazer pela oração. Olha como é preocupante tudo isso, muito preocupante. E ele está praticamente tentando voltar mais uma vez para botar em ordem essa situação que há 3 anos antes ele vai lá e dá uma exortação e 3 anos depois, 3 anos e meio, tudo de novo acontece. Mas por quê? Porque a liderança se completava com isso aqui. E aí eles iam para lá vender animais de qualquer jeito, porque o objetivo deles era lucrar. E eles fizeram da casa de Deus uma casa de negócio, um comércio, onde o povo era aqueles que iriam adquirir tudo aquilo ali. E Jesus está chamando a atenção severamente para isso, e eu acho que isso aqui é um adendo aí para nós, nesses últimos dias, ficarmos atentos. Vamos lá, o cuidado pela casa do Pai. Claro está para nós que Jesus, tendo o entendimento de que, sendo o templo a casa do seu Pai, ele demonstra o cuidado de pôr a casa em ordem. A beleza desta passagem não se esgota, pois podemos observar que para o servo o templo precisaria ser um lugar de adoração, onde o povo poderia ir para se santificar e cultuar a Deus. Todavia, o temiam porque o admirava, os seus ensinamentos e o seu poder. Então Jesus, ele queria limpar a casa, varrer a casa de toda sujeira que a liderança colocara nela para poder se completar. Isso é muito sério e ao mesmo tempo triste. Um lugar que deveria ser de intimidade com Deus. O 3:3 vai dizer que a casa do Senhor deveria ser um lugar de comunhão com Deus. Eu também os levarei ao meu santo monte, os festejarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então a casa de Deus, a casa do Pai, é uma casa de oração, de adoração, de comunhão, de edificação. É uma casa onde a gente vai para poder aprender mais dele, aprender como servi-lo melhor, aprender como sermos melhores pessoas, melhores cidadãos. A casa de Deus, ela não pode perder esse foco, o foco de nos levar de maneira coletiva a estarmos mais juntos de Deus. Bom, nós estamos encerrando essa lição, são 10. Numa narrativa consciente, Jesus formou com clareza que a ideia de que precisamos resgatar o verdadeiro significado do ambiente que o templo possui para a oração, a adoração ao Pai eterno.
Esse deve ser o foco. Deus abençoe a sua vida, boa aula, nunca esqueça de orar, de buscar a Deus e que o Espírito Santo possa usá-lo de maneira sobrenatural, ou usá-la de uma maneira do céu. Deus abençoe a sua vida, não se esqueça, ore pelos seus alunos, jejua, se consagre, porque isso vai te dar autoridade para poder você ensinar a palavra de Deus. Um grande abraço, fica com Deus, até a nossa lição de número 11. O sermão profético, o servo revela o futuro. Até lá, fica com Deus, um abraço.